Você já sentiu aquela inquietação que não consegue explicar? Aquele vazio que nem as atividades da igreja conseguem preencher? Aquela sensação de que existe algo muito maior do que você está vivendo, mas você não sabe exatamente o quê? Se você está sentindo isso agora mesmo, pare tudo o que está fazendo, porque o que vou compartilhar com você nos próximos minutos pode mudar completamente o rumo da sua vida espiritual. Há algo acontecendo no mundo espiritual que a maioria dos cristãos não está percebendo. Deus está se movendo de maneira sobrenatural, preparando corações, despertando almas e convocando seu povo para um avivamento como não vemos há décadas. E se você está assistindo a este vídeo agora, não é por acaso. O Espírito Santo te trouxe aqui porque existem sinais específicos acontecendo na sua vida que revelam que algo sobrenatural está prestes a chegar para você. Billy Graham pregou para mais de 200 milhões de pessoas ao longo de sua vida, e ele sempre dizia algo poderoso. Antes de cada grande avivamento na história da igreja, Deus primeiro prepara corações individuais. Ele cria uma fome, uma sede, um desespero santo por sua presença. E isso é exatamente o que está acontecendo agora. Leonard Ravenhill, aquele homem de oração que abalou gerações inteiras com seu chamado à santidade, escreveu em Por que o avivamento tarda? O avivamento sempre começa com alguém que não consegue mais viver com a mediocridade espiritual. Alguém que prefere morrer a continuar vivendo sem a presença manifesta de Deus. A pergunta que eu faço a você agora é: você é essa pessoa? Hoje eu vou compartilhar com você 8 sinais bíblicos, confirmados pelas Escrituras e validados pela experiência dos maiores pregadores da história, que mostram quando Deus está preparando você para algo completamente novo. Não estou falando de promessas vazias ou teologia da prosperidade. Estou falando de um encontro genuíno com o Deus vivo que vai transformar você de dentro para fora. E aqui está o que eu quero que você entenda desde já. Se você reconhecer esses sinais na sua vida, você não está sendo condenado. Pelo contrário, Deus está te chamando para algo maior. Ele está abrindo seus olhos espirituais para que você possa experimentar a plenitude do que Ele tem preparado para você. A palavra de Deus declara em Abacuque 1:5. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que não crereis quando vos for contada. Você leu isso? Deus está dizendo que Ele vai fazer uma obra tão grande, tão poderosa, tão sobrenatural nos seus dias, que você não vai conseguir acreditar quando contarem para você. Mas para receber essa obra, você precisa estar preparado. E os sinais que vou compartilhar agora vão te mostrar se Deus está te preparando. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e prepare-se, porque o Espírito Santo vai falar profundamente com você hoje. E se em algum momento você sentir a convicção do Espírito Santo, não endureça seu coração. Essa pode ser a resposta que você tem buscado há tanto tempo. O primeiro sinal de que algo sobrenatural está chegando para você é uma inquietação espiritual profunda que não consegue ser explicada por circunstâncias naturais. Você vai à igreja, canta os hinos, ouve as pregações, participa dos cultos, mas no fundo do seu coração existe um vazio que nada parece preencher. Você pode até estar ocupado com as atividades religiosas, mas seu espírito está gritando por algo mais. David Wilkerson, aquele profeta do século XX que Deus usou poderosamente para advertir a igreja sobre os tempos difíceis, pregou diversas vezes sobre esse tema. Ele dizia: a pior coisa que pode acontecer com um cristão não é estar no pecado aberto, mas estar confortável na mediocridade espiritual. Quando você perde a capacidade de sentir falta de Deus, você está em perigo mortal. Você consegue sentir isso? Aquela sensação de que existe uma profundidade espiritual que você ainda não alcançou? Aquela consciência de que Deus é muito maior do que sua experiência atual com Ele?
Essa inquietação não é sinal de fraqueza espiritual. É o Espírito Santo te despertando para uma realidade maior. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que sentiram essa inquietação santa antes de Deus fazer algo poderoso em suas vidas. Davi escreveu no Salmo 42, 1-2: Como o cervo anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante de Deus? Veja que não é uma sede qualquer. É uma sede do Deus vivo. É um anseio que vem do lugar mais profundo da sua alma. Mas aqui está a parte que muitos não entendem. Essa inquietação não é punição, é preparação. Deus está criando em você um espaço, um vazio santo que só Ele pode preencher. Ele está removendo sua satisfação com as coisas superficiais para que você busque o que é profundo. Ele está tirando seu contentamento com o natural para que você clame pelo sobrenatural. Billy Graham contava a história de como, antes de cada grande cruzada evangelística, ele passava por períodos de profunda inquietação espiritual. Não porque estava em pecado, mas porque Deus estava ampliando sua capacidade de receber mais do Espírito Santo. Graham dizia: Deus nunca enche um vaso que já está cheio. Ele primeiro precisa esvaziar você de si mesmo, das suas conquistas, da sua autossuficiência, para então poder te encher com sua glória. E aqui está uma verdade que vai libertar você. Se você está sentindo essa inquietação agora, Deus está te esvaziando para te encher. Ele está removendo o que é superficial para te dar o que é profundo. Ele está te preparando para experimentar uma dimensão da sua presença que você nunca experimentou antes. A palavra de Deus promete em Salmos 85:6: Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Você viu essa palavra? Vivificar. Deus está prometendo dar vida nova, energia espiritual nova, paixão renovada. Mas antes da vivificação, vem a inquietação. Antes do enchimento, vem o esvaziamento. E se você está sentindo essa inquietação agora mesmo, eu quero que você faça algo. Não tente suprimir essa sensação. Não tente mascarar esse vazio com mais atividades religiosas. Pelo contrário, deixe essa inquietação te levar aos joelhos em oração. Deixe esse vazio te fazer clamar: Senhor, eu preciso de mais de Ti. Não aguento mais viver com essa mediocridade espiritual. Eu quero conhecer a profundidade da Tua presença. Raven Hill passou noites inteiras orando e clamando a Deus, e ele descobriu algo poderoso. Deus nunca satisfaz a alma que está satisfeita com pouco. Ele reserva suas maiores revelações para aqueles que têm fome insaciável por mais dele. Você tem essa fome? Se o Espírito Santo está criando essa inquietação santa no seu coração agora, escreva nos comentários: Senhor, eu tenho fome de Ti. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora, porque Deus vai usar essas mensagens para alimentar sua alma faminta. O segundo sinal de que Deus está preparando algo sobrenatural para você é uma insatisfação profunda e crescente com religiosidade vazia. Você começa a perceber que existe uma diferença gritante entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Entre fazer atividades religiosas e ter intimidade real. Entre professar fé com os lábios e viver em comunhão genuína com o Espírito Santo. E aqui está o que acontece. Quando Deus está prestes a fazer algo novo na sua vida, Ele começa a expor tudo que é falso, superficial e sem vida. Você de repente não consegue mais se contentar com cultos que não têm a presença manifesta de Deus. Você não consegue mais cantar hinos sem sentir nada. Você não consegue mais orar orações mecânicas e decoradas. Jesus mesmo denunciou esse tipo de religiosidade vazia. Em Mateus 15:8 ele diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Isso é devastador. Você pode estar participando de todos os cultos, cantando todos os louvores, dizendo todas as palavras certas, mas se seu coração está longe de Deus, tudo isso é vazio. David Wilkerson pregou uma mensagem poderosa chamada O Cristianismo Sem Cristo, onde ele advertiu: é possível ter toda a estrutura do cristianismo sem ter Cristo. É possível ter a doutrina certa, a igreja certa, as atividades certas, mas não ter relacionamento real com Jesus. E essa é a tragédia da igreja moderna. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas vão à igreja domingo após domingo, mas nunca experimentam um encontro verdadeiro com o Deus vivo? Quantos cantam sobre o poder de Deus, mas nunca viram esse poder em suas vidas? Quantos falam sobre avivamento, mas vivem em apatia espiritual? Mas quando Deus está preparando você para algo sobrenatural, Ele não permite mais que você se contente com essa falsidade. Ele começa a criar em você um desespero santo, uma fome genuína, um clamor verdadeiro. Você não quer mais aparências, você quer realidade. Você não quer mais religião, você quer relacionamento. Billy Graham contava como, no início de seu ministério, ele estava tão focado em técnicas de pregação, em retórica, em impressionar as pessoas, que perdeu de vista o essencial, a presença de Deus. Ele disse: houve um momento em que percebi que poderia pregar sermões perfeitos, ter multidões enormes, mas, se o Espírito Santo não estivesse presente, tudo seria em vão. Foi então que comecei a clamar: Senhor, eu prefiro não pregar nada do que pregar sem o teu poder. E isso mudou completamente seu ministério, porque Deus honra o coração que não se satisfaz com menos que sua presença genuína. A palavra de Deus declara em Isaías 43:19: eis que faço uma coisa nova, e agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você viu essa promessa? Deus está dizendo que Ele vai fazer algo novo, não mais do mesmo. Não religiosidade reciclada, mas algo completamente novo e sobrenatural. Mas para receber o novo, você precisa estar insatisfeito com o velho. Para experimentar o real, você precisa rejeitar o falso. Para ter o rio de água viva, você precisa deixar as cisternas rachadas que não retêm água, como diz Jeremias 2:13. E aqui está uma verdade libertadora. Essa insatisfação que você está sentindo não é sinal de que você está perdendo a fé. É sinal de que sua fé está amadurecendo. Você está deixando de ser um cristão nominal para se tornar um discípulo radical. Você está saindo da religião morta para entrar no relacionamento vivo. Leonard Ravenhill era implacável quando falava sobre religiosidade vazia. Ele dizia: a diferença entre a igreja moderna e a igreja do livro de Atos não é apenas de poder, é de paixão. A igreja primitiva estava desesperada por Deus. A igreja moderna está confortável e Deus não derrama seu espírito sobre o confortável. Ele derrama sobre o desesperado. Então eu pergunto a você: você está desesperado por Deus? Ou você está confortável com sua rotina religiosa? Porque a resposta a essa pergunta vai determinar se você vai experimentar o sobrenatural que Deus está preparando. E se você está sentindo essa insatisfação santa crescendo em você, eu quero que você saiba: isso não é problema. É promessa. Deus está te preparando para receber muito mais do que você tem agora. Ele está criando capacidade em você para carregar uma manifestação maior da sua glória. Jesus disse em João 4:23-24: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja que Deus está procurando adoradores verdadeiros. Não adoradores profissionais, não adoradores de aparência, mas adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E se essa insatisfação está crescendo em você,
é porque Deus está fazendo de você um adorador verdadeiro. Alguém que não se contenta com formas sem conteúdo. Alguém que não aceita palavras sem poder. Alguém que clama, Senhor, ou tu te manifestas, ou eu não quero continuar. Se você está cansado de religiosidade vazia e está clamando por um encontro real com Deus, escreva nos comentários, Senhor, eu quero o real, não a imitação. E se esta mensagem está tocando o seu coração, compartilhe este vídeo para que outros também sejam despertados. O terceiro sinal de que algo sobrenatural está vindo para a sua vida é o desenvolvimento de uma fome insaciável pela palavra de Deus. Não estou falando de leitura bíblica por obrigação ou rotina religiosa. Estou falando de uma sede genuína, um desejo ardente de mergulhar nas Escrituras, porque você percebe que ali está a voz de Deus para você. Você já experimentou isso? Acordar de madrugada com um versículo ecoando na sua mente? Não conseguir parar de pensar em uma passagem bíblica durante o dia? Sentir que precisa ler a Bíblia não porque é seu dever, mas porque é seu deleite? Esse é um sinal claro de que o Espírito Santo está te preparando para uma revelação maior. Davi escreveu no Salmo 119:97, Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. E no versículo 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Você vê a paixão aqui? Não é leitura mecânica, é amor genuíno, é prazer verdadeiro. Billy Graham dizia que antes de cada grande movimento de Deus na história, sempre houve um retorno à palavra. Ele pregava, toda reforma, todo avivamento, todo despertar espiritual começou quando o povo de Deus voltou a ter fome das Escrituras. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e quando ela é liberada no coração humano, ela transforma tudo. E aqui está o que acontece. Quando Deus está preparando algo sobrenatural para você, Ele primeiro cria fome pela sua palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, como diz Romanos 10:17. Deus precisa construir fé em você para receber o que Ele vai fazer. E essa fé é construída através da palavra. Pense em Jesus quando foi tentado no deserto. Cada tentação que Satanás trouxe, Jesus respondeu com, está escrito. Ele não respondeu com sentimentos, não respondeu com experiências pessoais. Ele respondeu com a palavra, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, como ensina Efésios 6:17. E quando Deus está prestes a te dar uma vitória sobrenatural, Ele primeiro te equipa com a arma da palavra. Ele começa a revelar versículos específicos para a sua situação. Ele faz passagens saltarem da página para o seu coração. Ele usa as Escrituras para preparar você para o que está por vir. Leonard Ravenhill passou anos estudando avivamentos históricos e ele descobriu um padrão. Em cada avivamento genuíno, sempre houve um retorno à autoridade absoluta das Escrituras. Não interpretação particular, não teologia moderna, mas submissão total ao que está escrito. E quando o povo se curva diante da palavra, Deus se move com poder. E eu quero te dizer algo importante. Se você está sentindo essa fome crescente pela Bíblia, não ignore isso. Não trate como coincidência. Deus está falando com você através dessa fome. Ele está te preparando para receber revelação profunda da sua vontade. A palavra de Deus promete em Jeremias 15:16, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Você viu essa atitude? Achadas as tuas palavras, logo as comi, não apenas li.
Não apenas decorei, mas comi, absorvi, digeri, fiz parte de mim. E quando você começa a se alimentar da palavra dessa maneira, algo sobrenatural acontece. Você começa a pensar como Deus pensa. Você começa a ver como Deus vê. Você começa a agir como Deus age. A palavra literalmente te transforma de glória em glória, como ensina 2 Coríntios 3:18. David Wilkerson pregou uma mensagem poderosa sobre isso. Ele disse: a diferença entre um cristão mediano e um cristão poderoso não está na quantidade de tempo que eles servem a Deus. Está na qualidade do relacionamento que eles têm com a palavra. Porque quando você vive pela palavra, você vive no sobrenatural. E aqui está a verdade. Deus não está procurando pessoas que apenas leem a Bíblia. Ele está procurando pessoas que vivem a Bíblia. Pessoas que não apenas ouvem a palavra, mas a praticam, como ensina Tiago 1:22. E quando você se torna esse tipo de pessoa, o céu se abre sobre sua vida. Jesus disse em João 8:31-32, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja a progressão. Permanecer na palavra, ser discípulo verdadeiro, conhecer a verdade, ser libertado. Uma coisa leva à outra, e se Deus está criando essa fome pela palavra em você, é porque Ele está prestes a te libertar de alguma coisa, algum pecado, alguma mentalidade, alguma limitação. E a verdade da palavra é a chave que vai abrir essa prisão. Mas você precisa cooperar com Deus. Quando sentir fome pela palavra, alimente-se. Quando um versículo saltar ao seu coração, medite nele. Quando o Espírito Santo te levar a uma passagem, estude profundamente, porque Deus está usando a palavra para te preparar para algo maior. Se você está sentindo essa fome crescente pela palavra de Deus, escreva nos comentários qual versículo tem marcado sua vida recentemente. E não se esqueça de se inscrever neste canal para receber mais mensagens que vão alimentar sua alma. O quarto sinal de que algo sobrenatural está chegando para você é a intensificação de sonhos e visões espirituais. E aqui eu preciso ser muito claro. Não estou falando de misticismo barato ou imaginação humana. Estou falando do cumprimento da profecia de Joel que Pedro citou no dia de Pentecostes. A palavra de Deus declara em Joel 2:28-29, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Você viu essa promessa? Quando Deus derrama seu espírito, uma das evidências é que ele começa a falar através de sonhos e visões. Não porque somos especiais, mas porque ele quer nos revelar sua vontade de maneira sobrenatural. E aqui está o que eu tenho visto. Quando Deus está preparando alguém para uma transformação radical ou para usar essa pessoa de maneira poderosa, ele frequentemente começa a falar através de sonhos espirituais. Não todo sonho é de Deus, mas quando um sonho vem dele, você sabe, tem um peso diferente, uma clareza diferente, uma persistência diferente. Pense em José no Antigo Testamento. Deus falou com ele através de sonhos que revelavam seu destino. Pense em José, pai de Jesus, que recebeu direção através de sonhos em momentos críticos. Pense em Pedro recebendo uma visão que mudou completamente sua teologia e abriu as portas do Evangelho para os gentios. Billy Graham contou em sua autobiografia que antes de algumas das decisões mais importantes do seu ministério, ele recebia sonhos que confirmavam a direção de Deus. Ele era cauteloso e sempre testava tudo pela palavra, mas ele também reconhecia que Deus ainda fala através de sonhos. David Wilkerson teve uma visão profética em 1973 que ele registrou no livro A Visão. Muitas das coisas que ele viu naquela visão estão se cumprindo hoje.
Ele não buscou a visão. Deus simplesmente lhe deu. E aquela visão direcionou anos de seu ministério profético. E aqui está o que eu quero que você entenda. Se você tem tido sonhos espirituais intensificados, se você tem recebido visões ou impressões fortes do Espírito Santo, isso não é loucura. É Deus falando. Mas você precisa aprender a discernir como você sabe se um sonho é de Deus. Primeiro, ele vai estar alinhado com a palavra de Deus. Deus nunca fala através de sonhos algo que contradiz as Escrituras. Nunca. Segundo, ele vai produzir fruto espiritual. Um sonho de Deus vai te levar mais perto dele, não mais longe. Vai te humilhar, não te encher de orgulho. Vai te dar direção, não confusão. Terceiro, ele vai persistir. Sonhos que vêm de Deus têm uma persistência. Você não esquece. Eles ecoam na sua alma, voltam à sua mente repetidamente. Quarto, ele vai ser confirmado. Deus sempre confirma sua palavra, através de versículos bíblicos, através de circunstâncias, através de outras pessoas piedosas. Leonard Ravenhill advertia: não busque sonhos e visões, busque a Deus. Mas quando Deus escolhe falar através desses meios, não ignore. Teste, sim. Confirme pela palavra, sim, mas não descarte o sobrenatural só porque você não entende. E a verdade é que estamos vivendo nos últimos dias que Joel profetizou. Pedro disse no dia de Pentecostes que aquela profecia estava se cumprindo e ela continua se cumprindo hoje. Deus está derramando seu Espírito. E uma das evidências é que ele está falando de maneiras sobrenaturais. Mas aqui está o que eu preciso te dizer. Não se torne obcecado por sonhos e visões. Eles são ferramentas que Deus usa, não o objetivo final. O objetivo é conhecer a Deus. É intimidade com Ele. Os sonhos e visões são meios para um fim, não o fim em si mesmos. E se você não tem recebido sonhos espirituais, não se preocupe. Deus fala de muitas maneiras diferentes. Ele pode falar através da sua palavra, através de uma pregação, através de uma música, através de circunstâncias, através da paz ou da falta de paz no seu coração. O importante não é como Deus fala, mas que você esteja ouvindo. A Bíblia diz em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O foco não está no método de comunicação. O foco está na capacidade de ouvir a voz do pastor. Mas se você tem recebido sonhos espirituais, veja isso como um sinal de que Deus está falando algo importante para você. Anote esses sonhos. Ore sobre eles. Busque confirmação na palavra. Peça sabedoria ao Espírito Santo para interpretá-los corretamente. E, acima de tudo, entenda que quando Deus fala através de sonhos e visões, Ele está te preparando para algo. Ele está te mostrando sua vontade. Ele está te direcionando para o próximo passo. Ele está te equipando para uma missão. Se Deus tem falado com você através de sonhos espirituais ou visões, escreva nos comentários: Deus está falando comigo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que Deus ainda fala hoje. O quinto sinal de que algo sobrenatural está prestes a acontecer na sua vida é um despertar para a oração intensa e persistente. De repente você não consegue mais viver sem orar. A oração deixa de ser um dever religioso e se torna uma necessidade espiritual. Você sente um chamado interno para passar tempo na presença de Deus. E aqui está uma verdade que vai mudar sua perspectiva. Todo o grande movimento de Deus na história foi precedido por oração intensa. Toda vitória espiritual genuína nasceu no lugar secreto de oração. Todo avivamento começou com alguém de joelhos clamando: Senhor, aviva a tua obra. Leonard Ravenhill dedicou sua vida inteira a estudar avivamentos, e ele chegou a uma conclusão devastadora. A razão pela qual não vemos avivamento hoje é porque não oramos como oravam antes. A igreja primitiva orava com tal intensidade que o lugar tremia. Nós oramos com tal superficialidade que nada se move. E isso corta fundo, não é?
porque ele está certo. Atos 4:31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando foi a última vez que você viu um lugar tremer por causa da oração? Mas quando Deus está preparando algo sobrenatural para você, Ele começa a criar em você um desespero santo na oração. Você não ora mais orações decoradas de 30 segundos. Você se encontra orando horas. Você acorda de madrugada com um peso de oração. Você chora diante de Deus. Você clama. Você intercede. E aqui está o que muitos não entendem. Essa intensidade na oração não é você tentando convencer Deus a fazer algo. É Deus te preparando para receber algo. É o Espírito Santo criando capacidade em você para carregar a resposta que Ele já preparou. Jesus ensinou em Lucas 18 a parábola da viúva persistente. Ela não desistiu até receber justiça do juiz. E Jesus concluiu dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Você viu? Clamam dia e noite. Não é oração casual. É clamor persistente. Billy Graham dizia que antes de cada cruzada evangelística, ele passava dias em jejum e oração. Não porque Deus precisava ser convencido, mas porque ele precisava ser preparado. Ele precisava esvaziar-se de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo. E quando você começa a sentir esse chamado para a oração intensa, você está entrando em uma dimensão espiritual diferente. Você está saindo da superfície para mergulhar nas profundezas de Deus. Você está deixando de ser um cristão comum para se tornar um intercessor poderoso. A palavra de Deus declara em Tiago 5:16: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A palavra grega ali para pode muito significa é tremendamente poderosa. Não é oração fraca, é oração com poder, é oração que move montanhas, é oração que abre céus. E aqui está algo que vai te surpreender. Quando você entra nessa dimensão de oração, você começa a orar coisas que você nem sabia que precisava orar. O Espírito Santo te guia. Romanos 8:26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Você já experimentou isso? Estar orando e de repente sentir um peso tão grande que você só consegue gemer? Não consegue formar palavras, só consegue clamar? Isso é o Espírito Santo intercedendo através de você. É oração no nível sobrenatural. David Wilkerson passou noites inteiras em oração no início de seu ministério em Nova York. Ele conta que muitas vezes não sabia pelo que estava orando. Só sentia um peso, uma urgência, um clamor. E depois ele via Deus responder de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. E eu quero te dizer algo. Se esse despertar para a oração está acontecendo em você, não resista. Não tente voltar para orações superficiais só porque é mais confortável. Mergulhe nessa dimensão. Separe tempo para orar. Acorde de madrugada se for necessário. Jejue se Deus te chamar, porque aqui está a verdade. Deus está te chamando para ser um intercessor, alguém que fica na brecha, alguém que clama pela sua geração, alguém que não desiste até ver a resposta de Deus. Ezequiel 22:30 diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Deus está procurando intercessores. E se Ele está te chamando para a oração intensa, é porque Ele te escolheu para ficar na brecha. E quando você responde a esse chamado, quando você se torna uma pessoa de oração, o sobrenatural começa a acontecer. Você começa a ver respostas que desafiam explicação natural. Você começa a experimentar provisões sobrenaturais. Você começa a testemunhar milagres. Por quê? Porque a oração é a chave que abre o depósito do céu.
Porque a oração é o cordão que toca o sino do trono de Deus. Porque a oração é a arma mais poderosa na mão de um cristão. Se Deus está te chamando para um nível mais profundo de oração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a orar. E se você quer ver mais conteúdo sobre vida de oração, deixe seu like neste vídeo. O sexto sinal de que algo sobrenatural está vindo para a sua vida é uma sensibilidade aumentada ao pecado. Coisas que antes você tolerava, agora te incomodam profundamente. Pecados que você justificava agora te trazem convicção. Você não consegue mais viver confortavelmente em áreas de compromisso espiritual. E eu preciso ser muito claro aqui. Isso não é condenação, é convicção. Há uma diferença enorme. A condenação vem do diabo e te paralisa com culpa e vergonha. A convicção vem do Espírito Santo e te leva ao arrependimento e transformação. Jesus disse em João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem o ministério de nos convencer do pecado. E quando ele está prestes a fazer algo poderoso em você, ele primeiro te convence das áreas que precisam ser limpas. Pense em Isaías 6. Quando ele teve aquela visão gloriosa de Deus no trono, cercado por serafins, o que aconteceu? Ele imediatamente clamou: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. A presença de Deus revelou a impureza dele. E isso não foi para destruí-lo, foi para purificá-lo, porque logo em seguida um dos serafins tocou sua boca com uma brasa viva e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Daí então, Isaías estava pronto para o chamado de Deus. Você vê o padrão? Deus revela o pecado, não para te condenar, mas para te purificar. Não para te destruir, mas para te preparar. Não para te afastar dele, mas para te aproximar. Billy Graham sempre dizia: o Espírito Santo nunca te mostra teu pecado para te fazer se sentir mal. Ele te mostra teu pecado para te libertar dele. A convicção do Espírito Santo sempre vem com uma porta de saída: o arrependimento e o perdão em Cristo. E quando essa sensibilidade ao pecado aumenta em você, é sinal de que Deus está te preparando para carregar mais da sua glória. Por quê? Porque você não pode carregar a glória de Deus e viver em pecado ao mesmo tempo. O pecado é incompatível com a presença manifesta de Deus. David Wilkerson pregou uma mensagem poderosa sobre santidade. Ele disse: a igreja moderna prega um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem santificação. Mas a Bíblia é clara: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se você quer ver Deus se mover em poder, você precisa primeiro lidar com o pecado em sua vida. E aqui está a verdade: Deus ama você demais para te deixar no pecado. Ele te ama tanto que ele vai incomodar você, convencer você, não te deixar em paz até que você se arrependa. E esse incômodo, essa convicção é amor. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A convicção de pecado é sinal de que você é filho. Deus não corrige quem não é seu. Ele corrige aqueles que ele ama, porque quer o melhor para eles. E quando você responde a essa convicção com arrependimento genuíno, quando você se volta do pecado e corre para os braços de Deus, algo sobrenatural acontece. Você experimenta o que 1 João 1:9 promete. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você leu isso? Nos purificar de toda injustiça. Não apenas perdoar, mas purificar. Não apenas cobrir, mas limpar. Não apenas esconder, mas remover. E quando essa purificação acontece, você fica livre para experimentar a plenitude da presença de Deus. Você fica livre para carregar a unção que Ele quer te dar. Você fica livre para ser usado de maneira poderosa. Leonard Ravenhill dizia:
O maior problema da igreja não é a perseguição de fora, é a contaminação de dentro. É cristãos vivendo em pecado e achando que está tudo bem, mas Deus está levantando uma geração que não vai tolerar pecado, uma geração que vai buscar santidade radical. E se você está sentindo essa sensibilidade aumentada ao pecado, você faz parte dessa geração. Deus está te separando, Ele está te santificando, Ele está te preparando para algo santo, mas você precisa cooperar. Quando o Espírito Santo te mostrar pecado, confesse imediatamente, não justifique, não minimize, não esconda. Confesse e arrependa-se, e aceite o perdão que Cristo já conquistou para você na cruz. E deixe eu te dizer algo libertador. Você não precisa carregar culpa pelo passado. Jesus já pagou por todos os seus pecados na cruz. Quando ele disse, está consumado, ele quis dizer isso. A dívida está paga, o preço está completo. Romanos 8:1 declara, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Então, quando o inimigo vier te acusar, lembre-se, você está em Cristo, você é perdoado, você é purificado, você é livre. Se o Espírito Santo está te convencendo de algum pecado agora, não endureça seu coração. Escreva nos comentários, Senhor, eu me arrependo. E Deus vai te perdoar e purificar neste momento. O sétimo sinal de que algo sobrenatural está chegando para você é o desenvolvimento de um desejo ardente por santidade e intimidade profunda com Deus. Não é mais suficiente conhecer sobre Deus. Você quer conhecer a Deus. Não é mais suficiente ser cristão nominal. Você quer ser santo como Ele é santo. E esse desejo não vem de você. Vem do Espírito Santo. Filipenses 2:13 diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus está colocando em você tanto o desejo quanto a capacidade de viver em santidade. A palavra de Deus é clara em 1 Pedro 1:15-16. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Isso não é sugestão, é mandamento. É o padrão de Deus para seus filhos. E aqui está o que você precisa entender. Santidade não é legalismo. Não é regras e regulamentos sem vida. Santidade é separação para Deus, não apenas separação de coisas. É viver completamente dedicado a ter seus pensamentos, palavras e ações alinhados com sua vontade. Leonard Ravenhill era incansável quando falava sobre santidade. Ele dizia, você pode ter todos os dons espirituais, pode profetizar, pode falar em línguas, pode operar milagres, mas se não tiver santidade, não verá a Deus. Hebreus 12:14 é claro, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E isso é sério, porque você pode estar ocupado com atividades religiosas, pode estar fazendo muitas coisas para Deus, mas se sua vida não está sendo santificada, você está correndo em vão. Jesus deixou isso muito claro em Mateus 7:21-23. Ele disse que no último dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? E ele vai responder, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você viu o problema? Eles fizeram obras poderosas, mas viviam em iniquidade. Eles tinham ministério, mas não tinham santidade. Eles tinham atividade, mas não tinham intimidade. E Deus está levantando uma geração que não vai cair nessa armadilha. Uma geração que vai buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, como Jesus ensinou em Mateus 6:33. Uma geração que vai valorizar intimidade com Deus acima de qualquer outra coisa. Billy Graham sempre enfatizou que o maior perigo para o cristão não é o pecado aberto, mas o desvio gradual. Ele dizia, ninguém acorda um dia e decide abandonar a Deus.
É um processo lento de comprometimento. Você tolera um pequeno pecado aqui, outro ali. Você começa a negligenciar a oração, a leitura bíblica, e antes que você perceba, você perdeu a intimidade. Mas quando Deus está preparando algo sobrenatural para você, Ele cria em você um desejo intenso de reverter esse processo. Você não quer mais viver mediocremente. Você quer ser radical para Deus. Você não quer mais ser morno. Você quer ser fervoroso. E aqui está uma verdade poderosa. Quanto mais você busca santidade, mais você experimenta a presença de Deus. Quanto mais você se separa do mundo, mais você se aproxima do Pai. Quanto mais você morre para si mesmo, mais você vive em Cristo. Jesus disse em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você viu a promessa? Jesus se manifesta àqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Você quer experimentar a manifestação de Jesus? Você quer vê-lo se revelar a você de maneira sobrenatural? Então, busque santidade. Obedeça a sua palavra. Viva em intimidade com Ele. David Wilkerson pregou uma mensagem inesquecível sobre intimidade com Deus. Ele disse: a igreja moderna está cheia de ativismo religioso, mas vazia de intimidade com Deus. Todo mundo está ocupado fazendo coisas para Deus, mas ninguém está passando tempo com Deus. E isso está matando a igreja. E ele estava certo, porque você pode construir programas, pode ter agendas cheias, pode estar sempre ocupado, mas se você não tem intimidade com Deus, tudo isso é vazio. Maria escolheu a boa parte quando se sentou aos pés de Jesus, enquanto Marta estava ocupada servindo. Jesus disse que essa boa parte não lhe seria tirada. Por quê? Porque intimidade com Jesus é a única coisa que vai permanecer para a eternidade. E quando você começa a valorizar essa intimidade, quando você começa a buscar santidade, não por obrigação, mas por amor, algo sobrenatural acontece. Você começa a experimentar Deus de maneiras que você nunca experimentou antes. O salmista disse em Salmos 27:4, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa, não 10 coisas, não 100, uma. Morar na presença de Deus. E quando essa se torna sua prioridade, quando buscar a Deus se torna seu maior desejo, o sobrenatural se torna natural, porque você está vivendo onde Deus habita. Você está respirando a atmosfera do céu. Você está caminhando em santidade. Se você está sentindo esse desejo ardente por santidade e intimidade com Deus, escreva nos comentários: eu quero mais de ti, Senhor. E compartilhe este vídeo para despertar outros para essa busca. O 8º e último sinal de que algo sobrenatural está prestes a acontecer na sua vida é uma expectativa crescente, uma antecipação santa de que Deus vai agir. Não é esperança vaga, é expectativa específica. Não é otimismo humano, é fé sobrenatural. Você começa a sentir que algo está prestes a mudar, que você está no limiar de um novo tempo, que Deus está preparando algo grande. E essa expectativa não vem das suas circunstâncias. Elas podem até estar difíceis. Ela vem do Espírito Santo testemunhando com seu espírito que a visitação está próxima. A palavra de Deus declara em Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus está dizendo que há um tempo determinado para suas promessas se cumprirem. E quando esse tempo se aproxima, Ele cria expectativa em você. Pense em Simeão, aquele homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. A Bíblia diz que o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor. E naquele dia específico, o Espírito o moveu a ir ao templo. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer.
E quando viu Jesus, sua expectativa se tornou realidade. Ou pense em Ana, a profetisa que passou décadas servindo a Deus com jejuns e orações no templo. Ela também tinha expectativa. Ela também esperava a redenção de Israel. E no mesmo dia que Simeão, ela viu Jesus e começou a falar dele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Você vê o padrão? Quando Deus está prestes a fazer algo, Ele cria expectativa nos corações daqueles que estão esperando por Ele. Ele coloca uma antecipação santa. Ele faz você saber que algo está por vir. Billy Graham contava que antes de suas maiores cruzadas, ele sentia uma expectativa crescente, não confiança em si mesmo. Pelo contrário, ele se sentia inadequado, mas uma certeza de que Deus ia se mover. E essa expectativa o mantinha em oração e dependência total do Espírito Santo. E aqui está o que eu quero que você entenda. Expectativa não é passividade. Quando você tem expectativa verdadeira de que Deus vai agir, você se prepara. Você ora mais, você busca mais santidade, você remove obstáculos, você se posiciona para receber. É como uma mulher grávida nos últimos dias de gestação. Ela sabe que o bebê vai nascer a qualquer momento. E por causa dessas expectativas, ela se prepara, arruma o quarto do bebê, prepara as roupas, mantém a bolsa pronta. Ela vive em antecipação. E quando Deus está prestes a dar à luz algo novo na sua vida, Ele cria essa mesma expectativa em você. Você sabe que está no tempo. Você sente que algo está prestes a acontecer. E por causa disso, você se prepara. A palavra de Deus promete em Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus está prometendo derramar, não pingar, não dar gotas, mas derramar. E quando você tem expectativa desse derramamento, quando você crê que Deus vai cumprir sua promessa, você se posiciona debaixo da torneira espiritual. Você não fica longe com medo de se molhar. Você corre para debaixo do derramamento. David Wilkerson pregou sobre isso com paixão. Ele disse: a diferença entre aqueles que experimentam avivamento e aqueles que apenas ouvem sobre ele é expectativa. Aqueles que experimentam têm uma fé viva de que Deus vai se mover. Aqueles que apenas ouvem têm uma crença mental, mas nenhuma expectativa real. E ele está absolutamente certo. Você pode crer intelectualmente que Deus é poderoso, mas se você não tem expectativa de que Ele vai agir na sua vida, você não vai ver seu poder. Jesus disse em Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Veja o tempo verbal, crede que recebestes, passado, não vão receber no futuro, mas já receberam. Isso é expectativa de fé. E quando você ora com essa expectativa, quando você crê que Deus já respondeu, algo sobrenatural acontece. Sua oração muda. Sua atitude muda, sua vida muda. Você começa a viver na realidade da resposta antes de ver a manifestação. Leonard Ravenhill estudou todos os grandes avivamentos da história e ele encontrou esse elemento em todos eles: expectativa. Ele disse: antes de cada avivamento, sempre houve um grupo de pessoas que esperava, que cria, que não desistia, que tinha certeza de que Deus ia visitar, e foi sobre esse grupo que o fogo caiu. E eu quero te perguntar, você faz parte desse grupo? Você está esperando com expectativa? Você crê que Deus vai se mover na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua nação? Porque a palavra de Deus promete em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Primeiro vem a crença, a expectativa, a fé. Depois vem a manifestação da glória. E se você está sentindo essa expectativa crescendo em você, não ignore isso. Não deixe o ceticismo, o medo ou a dúvida roubarem isso de você. Alimente essa expectativa. Ore mais. Declare as promessas de Deus. Posicione-se para receber.
porque Deus está prestes a fazer algo novo. Isaías 43:19 declara: Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Uma coisa nova, não reciclagem do velho, mas algo completamente novo. E você vai ver isso acontecer. Você vai experimentar isso, não porque você merece, mas porque Deus é fiel. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é misericordioso. Não porque você conquistou, mas porque Ele prometeu. Êxodo 14:14 diz: O Senhor lutará por vocês, somente acalmem-se. Você não precisa lutar. Você não precisa forçar, você só precisa se posicionar em fé, expectativa e obediência, e Deus vai fazer o resto. Se você está sentindo essa expectativa de que Deus vai agir poderosamente na sua vida, declare nos comentários: Deus vai agir. E se inscreva no canal porque você vai querer acompanhar o que Deus está fazendo. Então deixe-me recapitular rapidamente esses 8 sinais poderosos de que algo sobrenatural está chegando para você. Sinal 1. Inquietação espiritual que não tem explicação natural. Deus está criando fome em você. Sinal 2. Insatisfação com religiosidade vazia. Deus está te chamando para o real. Sinal 3. Fome insaciável pela palavra de Deus. Deus está te alimentando com verdade. Sinal 4. Sonhos e visões espirituais intensificados. Deus está falando sobrenaturalmente. Sinal 5. Despertar para a oração intensa. Deus está te posicionando como intercessor. Sinal 6. Sensibilidade aumentada ao pecado. Deus está te santificando. Sinal 7. Desejo ardente por santidade e intimidade. Deus está te preparando para a sua presença. Sinal sobrenatural 8. De que Deus vai agir. Expectativa. Deus está construindo fé em você. Se você identificou um desses sinais na sua vida, Deus está falando com você. Se você identificou vários, Deus está preparando algo grande para você. E se você identificou todos, meu amigo, minha amiga, prepare-se porque você está prestes a experimentar um avivamento pessoal como nunca viu antes. Mas agora, eu preciso te fazer algumas perguntas sérias. O que você vai fazer com o que ouviu hoje? Você vai deixar essa mensagem ser apenas mais um vídeo que você assistiu? Ou você vai responder ao chamado de Deus? Você vai continuar vivendo mediocremente? Ou você vai buscar tudo que Deus tem para você? Você vai se contentar com religião morta? Ou você vai clamar por avivamento verdadeiro? Porque deixa eu te dizer algo com todo amor e toda verdade. Deus não te trouxe até aqui. Ele não colocou essa fome em você. Ele não criou essa expectativa apenas para deixar você na mesma. Ele está chamando você para algo maior. Joel 2, 28, 29 promete: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa promessa é para você, para sua família, para esta geração. Deus está prometendo derramar seu espírito, mas você precisa estar pronto para receber. E como você se prepara? Primeiro, arrependa-se de tudo que você sabe que não agrada a Deus. Todo pecado, todo compromisso, toda área de desobediência. Confesse agora mesmo: Senhor, eu me arrependo, perdoa-me e purifica-me. Segundo, consagre-se completamente a Deus. Não mais viver para você mesmo, não mais seus planos, seus sonhos, sua vontade, mas entrega total. Declare: Senhor, eu sou todo teu. Faz de mim o que quiseres. Terceiro, posicione-se em oração e na palavra. Separe tempo todos os dias, não 5 minutos corridos. Tempo real, qualidade, onde você busca a face de Deus. Clame: Senhor, derrama teu espírito sobre mim. Quarto, viva em expectativa de fé. Creia que Deus vai agir. Creia que Ele já começou a agir.
creia que o melhor ainda está por vir. Declare: eu creio que vou ver a glória de Deus. E quando você faz isso, quando você responde ao chamado de Deus, olha o que Atos 2:1-4 promete. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios, não apenas alguns, não apenas os líderes, todos, porque todos estavam posicionados, todos estavam esperando, todos estavam unidos, todos estavam em oração, e Deus quer fazer isso de novo. Ele quer encher você do Espírito Santo, Ele quer manifestar seu poder na sua vida, Ele quer te usar de maneira sobrenatural. Billy Graham pregou para milhões e viu incontáveis vidas transformadas. Mas ele sempre dizia: não é sobre técnicas ou métodos, é sobre a presença e o poder do Espírito Santo. Sem ele, somos impotentes. Com ele, somos imparáveis. Leonard Ravenhill passou a vida inteira clamando por avivamento. E antes de morrer, ele disse: minha oração é que Deus levante uma geração que não se contente com o status quo, uma geração que clame dia e noite até os céus se rasgarem e Deus desça. David Wilkerson profetizou sobre nossos dias. Ele viu tribulação vindo, sim, mas ele também viu um exército de jovens e adultos completamente consagrados a Deus, cheios do Espírito Santo, fazendo sinais e maravilhas, ganhando almas em massa. E você pode fazer parte desse exército, você pode ser parte desse avivamento, mas você precisa responder ao chamado hoje, não amanhã, não na semana que vem, hoje. Porque Hebreus 3:15 adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então agora mesmo, onde você estiver, eu quero que você faça uma oração comigo. Não importa se você está sozinho ou com outras pessoas. Não importa se você vai orar em voz alta ou silenciosamente no coração. O que importa é que você ore de verdade. Coloque sua mão no coração e repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho vivido abaixo do que Tu tens para mim. Eu me arrependo de todo pecado, de toda mediocridade espiritual, de toda religiosidade vazia. Perdoa-me e purifica-me com Teu sangue. Senhor, eu te entrego minha vida completamente hoje. Não quero mais viver para mim mesmo, quero viver para Ti. Faz de mim um vaso de honra, santificado, útil ao Mestre. Senhor, cria em mim fome insaciável por Tua presença. Ensina-me a orar. Abre meus olhos para a Tua palavra. Fala comigo através de sonhos e visões conforme Tua vontade. E, Senhor, eu te peço, derrama Teu Espírito sobre mim. Enche-me com Teu poder, usa-me para a Tua glória, que minha vida seja um testemunho vivo do Teu amor e poder. Eu creio que Tu já começaste uma boa obra em mim e vais completá-la. Eu creio que vou ver Tua glória manifestada na minha vida. Eu creio que algo sobrenatural está chegando para mim. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, algo mudou agora mesmo. Você não é mais a mesma pessoa. Deus ouviu seu clamor, Ele viu seu coração e Ele vai responder. E agora eu quero que você faça 3 coisas. Primeiro, escreva nos comentários Amém para confirmar sua decisão e para encorajar outros que estão assistindo. Segundo, se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora, porque Deus vai continuar falando através dessas mensagens e você não vai querer perder nada. Terceiro, compartilhe este vídeo, mande para sua família, seus amigos, seu grupo da igreja, porque alguém que você conhece está esperando ouvir exatamente essa mensagem hoje. E deixe-me te dar uma palavra final de encorajamento. Salmos 85:6 pergunta: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? A resposta é sim. Deus vai te vivificar. Ele vai trazer vida nova.
Ele vai manifestar seu poder. Ele vai cumprir tudo o que prometeu. Você não precisa mais viver em mediocridade espiritual. Você não precisa mais se contentar com religiosidade vazia. Você pode experimentar a plenitude do Espírito Santo. Você pode viver no sobrenatural de Deus. E tudo começa agora. Tudo começa com você respondendo ao chamado. Tudo começa com você dizendo: sim, Senhor, eu quero tudo que tu tens para mim. Então, levante-se em fé, posicione-se para receber, espere com expectativa, porque algo sobrenatural está chegando para você. Deus te abençoe poderosamente e que o Espírito Santo te encha até transbordar. Se esta mensagem tocou seu coração profundamente, inscreva-se no canal agora, deixe seu like e escreva nos comentários qual dos 8 sinais mais falou com você. Vamos juntos buscar o avivamento que esta geração precisa. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.